Boa noite, amigas, amigos, irmãos em Jesus. Que a paz do Mestre esteja com todos nós nesse momento no qual nos reunimos e nos unimos em pensamentos e sentimentos para podermos, dessa forma, sentir Jesus próximo a nós. Esse momento é muito especial para isso. O ambiente nos convida a que façamos essa viagem interior, essa busca do Cristo dentro de nós. E assim, podermos fazer o nosso caminhar com mais segurança, com mais harmonia, com paz e, sobretudo, com muito amor para fazermos as mudanças necessárias conforme a mensagem que ouvimos há pouco. É de responsabilidade de cada um fazermos essas buscas. E nós ficamos felizes, gratificados por tê-los conosco nessa noite. Vocês que estão aqui no salão, os nossos irmãos que estão em casa, nos vendo, ou que nos verão logo mais, a todos nós enviamos o abraço fraterno deste lar Espírita União, rogando que as bênçãos celestiais se façam sentir em cada um de nós e naqueles que mais amamos. Os nossos amigos, pois hoje é comemorado também o Dia do Amigo, que eles recebam o nosso fraterno e mais sincero abraço. Nós temos para a noite de hoje uma exposição doutrinária que vai certamente nos abrir a mente, nos abrir os corações e vai nos felicitar por estarmos aqui nessa noite. Nós temos mais uma vez conosco, não por acaso o nome é André Luiz, esse jovem que tem despontado entre nós, trazendo a mensagem do Cristo através do conceito doutrinário espírita. E é assim, com muita gratidão à espiritualidade de luz, que nós, nesse momento, fazemos o convite ao querido André Luiz para que assuma, a partir de agora, a direção desses trabalhos, trazendo a mensagem que você preparou para todos nós e, com certeza, vai trazer orientação e vai sustentar a nossa sensibilidade, o nosso desejo de melhoria. Com você, André, tá? Que os benfeitores espirituais estejam te iluminando. Muito bem-vindos à nossa casa. Que a noite de hoje possa ser muito proveitosa, que a gente consiga tirar da noite de hoje muitos aprendizados e principalmente muitas reflexões sobre nós mesmos, principalmente. Afinal, o que é o sofrimento, que será a disciplina tratada aqui hoje, senão uma luta que precisamos travar durante a nossa vida com nós mesmos, nosso pessoal e individualmente, né? Bom, para a gente começar, então, a tratar sobre o sofrimento e a gente começar a abrir a nossa mente para esse assunto, a gente precisa primeiro entender quais são as causas do nosso sofrimento.
Muitas vezes a gente pode pensar ou pode escutar alguém falar como pode ser Deus justo e bom e permitir tanto sofrimento, tanto todo esse sofrimento em si que a gente vê no nosso dia a dia, mas esse pensamento muda quando nós percebemos que, na maioria das vezes, os causadores dos sofrimentos que a gente tem no dia a dia não passa de nós mesmos. E, bom, mas para a gente dar início, são basicamente as causas do nosso sofrimento. Uma, as causas atuais, ou seja, da nossa vida presente, e outra, a das causas anteriores, que seriam das nossas vidas passadas. Bom, para a gente pensar nas causas atuais, a gente precisa fazer uma reflexão com nós mesmos de pensar que quantas vezes o sofrimento que passamos ou que vemos alguém passar não passa de um reflexo do próprio caráter da pessoa que está passando por aquele sofrimento. Quantas vezes a gente não vê pessoas, por exemplo, num relacionamento que não dá certo, num relacionamento sofrido, por assim dizer, que muitas vezes teve origem no interesse, por exemplo, ou uma pessoa que, pelo seu descuido, pelo seu não tomar cuidado com o seu próprio corpo, por um vício, por exemplo, acaba desenvolvendo alguma doença corpórea que acarreta em vários problemas para ela depois. Quantas vezes esse sofrimento não poderia ser evitado por nós mesmos, na maneira como a gente age no dia a dia, na maneira como a gente trata os outros também? Quantas vezes a gente não vê pessoas caírem pelo próprio orgulho, pela própria ambição? Então, quando a gente tem esse pensamento, a gente deve se indagar: será que eu estou fazendo tudo certo para eu não estar merecendo isso que eu estou passando? Será que aquela pessoa que muitas vezes nos trata mal, ou a gente não entende como a gente é tratado às vezes, será que a gente está tratando essas pessoas da maneira certa? Será que esse sofrimento que a gente está passando muitas vezes não é decorrente da maneira como a gente age no nosso dia a dia, né? Então, a gente deve cobrar a nós mesmos, muitas vezes, quando a gente está passando por algum mal, e não tentar achar algum culpado ou alguém para a gente culpar, né, quando a gente está passando por esses momentos. Afinal, a reflexão e a introspecção é que vai fazer a gente perceber e desmembrar esses sofrimentos que a gente vem passando e perceber qual é a sua origem. Para então, quando a gente perceber a sua origem, a gente tentar ao máximo mudar nossas atitudes para tentar eliminar esses sofrimentos. Mas aí alguém pode se perguntar, a gente pode pensar também, e aquelas pessoas que não tiveram nem a chance de cometer tais erros ou tais equívocos para estarem em algum sofrimento? Quantas crianças, por exemplo, a gente não vê passando por tanto sofrimento? Crianças que não têm como ter praticado mal, não têm como ter feito alguma coisa de errado nesse mundo, pois são apenas crianças, passaram poucos anos aqui junto conosco. E muitas vezes até acabam perecendo, passam por tantas dificuldades que a gente não consegue entender. Ou quando acontece a morte de algum ente querido nosso, que a gente não entende, alguma morte prematura, por exemplo, que pensamos às vezes não haver sentido. Quais seriam então as justificativas para esses sofrimentos? E é aí que entra então as causas anteriores, que seriam as causas das vidas passadas. Muitas vezes a gente vê pessoas, quando já se encontram no fim da sua vida, refletindo e dizem: se eu pudesse voltar desde o começo, se eu pudesse voltar naquela época e tivesse feito as coisas diferentes, será que eu ia me encontrar na situação que eu me encontro agora? Se eu tivesse tratado aquela pessoa que eu tratava mal, se eu tivesse tratado ela melhor, se eu tivesse feito as coisas de uma outra maneira, com os olhos que eu tenho agora, eu tivesse feito as coisas diferentes.
mas daí ela pensa que agora não há mais tempo, pois já se encontra no fim da sua vida, muitas vezes. Mas, assim como um trabalhador que passou um dia do trabalho dele fazendo, muitas vezes, algum trabalho equivocado, ele pode pensar no fim do dia que ele teve seu dia perdido. Mas, assim como esse trabalhador, no outro dia, terá uma nova oportunidade para refazer seu trabalho e agora fazer da maneira certa, essa pessoa também terá uma nova encarnação para poder recuperar os erros que cometeu, para poder, dessa vez, aprender com eles e fazê-lo de uma forma diferente. Também, quantas vezes a gente não vê criminosos, por exemplo, que passam muitas vezes impune pela justiça, que ou tem sua pena diminuída, ou uma pena que não faz jus ao mal que essa pessoa cometeu. E a gente pode pensar onde existe justiça nisso, onde que fica a justiça nessas situações. Mas, como acreditando num Deus bom e justo que a gente acredita, a gente sabe que mesmo os mínimos erros, os mínimos pecados que a gente venha cometer, eles serão cobrados. Pois se passassem esses despercebidos, o espírito, aquele indivíduo, não aprenderia com o erro que cometeu. Então, de qualquer maneira, a pessoa terá que recuperar esse mal que ela cometeu a alguém ou a tantas pessoas. Se não for nessa vida, será em outra, como a gente falou, que daí seriam que vêm as causas anteriores, né? Bom, mas sabendo que a gente vive em um mundo de provas e expiações, a gente sabe que o sofrimento acaba fazendo parte do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente pode se perguntar como que a gente pode alcançar uma certa felicidade, então, sabendo que a gente terá que passar por tanto sofrimento, por tantas aflições durante a nossa vida. Sofrimentos esses, alguns inevitáveis. E aí a gente chega basicamente em duas pazes. Uma que seria a paz mundana, que é essa paz que é uma paz frágil, digamos assim, uma paz que não possui bases sólidas, pois é uma paz fundada basicamente numa vida de tranquilidade, numa vida sem desafios, numa vida muitas vezes ociosa, onde não possui grandes conquistas para o espírito, não possui grandes desafios para quem passa por essa vida. E muitas vezes a gente pode achar que essa seria a paz que a gente devia buscar aqui no mundo, mas, como eu disse, é uma paz frágil, é uma paz que pode ser comparada a bengalas, a apoios que a gente procura enquanto a gente está aqui, porque a gente ainda é muito ligado à matéria. Então, a gente procura esses apoios mundanos para ignorar nossos sofrimentos, de certa forma, mas é uma paz que seria como uma mansão construída sobre uma areia movediça, que enquanto está tudo tranquilo, digamos assim, enquanto a vida está indo da forma como a pessoa planejou, digamos assim, enquanto sua saúde está intacta, quando seus familiares estão todos bens, quando a pessoa possui os bens, ela está nessa paz. Mas basta que a vida mude um pouco, altere um pouco a ordem, digamos assim, para essa paz ruir. Como eu disse, como uma mansão construída sobre a areia movediça, que basta pequenos movimentos para que toda ela desmorone. Por outro lado, a gente tem a paz de Cristo, que é a paz que Jesus, não apenas por palavras, mas por gestos, veio mostrar para nós, quando passou o tempo aqui no nosso planeta. Essa paz que não é baseada em coisas mundanas, mas sim, principalmente, é uma paz que pode ser dita que é baseada até mesmo na dúvida, mas que envolta tantos sofrimentos e aflições, é uma paz que causa esperança, que mantém a cabeça erguida.
Afinal, em todas as passagens de Jesus, a gente nunca vê ele se apoiando em coisas materiais para estar tranquilo, por exemplo. Pelo contrário, vejamos quantas dificuldades passou Jesus enquanto passou aqui pela terra. Quantos problemas e perseguições ele não enfrentou, mas sempre se manteve sereno, sempre se manteve com esperança e com a cabeça erguida. Então, ele queria que a gente também mantivesse essa paz que ele tinha. Então, com todos os seus ensinamentos, ele tentou nos mostrar isso. Como ele mesmo disse que ele venceu o mundo, ele também quer que a gente saia vencedor do nosso planeta, assim como ele saiu. Que a gente aprenda a lidar com os nossos problemas, a lidar com os nossos sofrimentos, e dessa maneira conseguimos sair vencedores do mundo, pois afinal, como eu já tinha dito, é um mundo de provas, então o sofrimento vai ser inevitável. Mas a maneira que a gente vai escolher lidar com esse sofrimento é que está ao nosso alcance e que é o que vai fazer a gente sair ou não vencedor do mundo, como Jesus saiu. Claro, em escalas diferentes, mas é isso que ele tentou passar para nós no tempo que ele passou aqui. E então a gente pode se perguntar, mas como que a gente pode ir atrás, digamos assim, dessa paz? Como a gente pode começar a buscar a paz de Cristo? E os Espíritos dizem para nós, na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando indagados sobre ser possível alcançar uma felicidade, uma paz no mundo que a gente vive, mesmo que fosse essa uma paz ou uma felicidade não completa, digamos assim, pois a felicidade plena ainda não está ao nosso alcance, mas se teria como a gente alcançar algum tipo de felicidade. E então os Espíritos nos respondem que, na maioria das vezes, nós mesmos somos obreiros da nossa própria infelicidade. Nós mesmos causamos muitos dos nossos sofrimentos por nós mesmos. A gente pode pensar, como que a gente pode estar causando algum sofrimento para nós mesmos? Não é exatamente o contrário que a gente busca todos os dias? Não é justamente tentar nos livrar dos nossos sofrimentos? Mas quantas vezes, como dito no áudio, no começo aqui, quantas vezes a gente não cultiva sentimentos que não fazem nenhum bem para nós e que não têm objetivo nenhum, que não fazem efeito nenhum na vida dos outros, mas acabam complicando e dificultando cada vez mais a nossa vida? Quantas vezes a gente não cultivou o ódio por alguém? Quantas vezes a gente não cultivou a mágoa? A gente não cultivou a inveja? E o que esses sentimentos nos trazem? O que isso traz para nós, além do nosso próprio sofrimento? Vamos ver mais para frente que a gente tem também sofrimentos que a gente terá que passar nessa vida, que não são escolha nossa, mas sabendo que a gente tem esses sofrimentos que a gente vai ter que passar, por que cultivar esses sentimentos e esses pensamentos que não trazem nenhum bem e não muda absolutamente nada na nossa vida? Apenas deixa ela cada vez mais complicada. E quando a gente consegue buscar essa paz de Cristo, quando a gente consegue achar essa tranquilidade, digamos assim, essa paz que é composta principalmente pelos sentimentos contrários a todos esses que eu acabei de citar, que é composta pelo amor, que é composta pelo perdão, uma paz que nos traz esperança, mas que para começarmos a ir atrás dela, a buscar essa paz, a gente precisa eliminar esses sofrimentos desnecessários que a gente cria para nós mesmos. Esse seria o primeiro passo para a gente conseguir alcançar a paz de Cristo. Fazer a reflexão para nós mesmos do que o que está movendo a nossa vida. Será que o que move a nossa vida é o sentimento do amor, por exemplo? Será que a gente tem a facilidade de perdoar, muitas vezes, quem fez algum mal para a gente? E refletir sobre isso e se a gente perceber que o que está nos movendo muitas vezes é a inveja, é o orgulho, é a vingança, às vezes, por alguma coisa que nos foi feita,
tentar mudar o rumo da nossa vida, tentar mudar esses sentimentos e mudar esses pensamentos dentro de nós, para que a gente consiga alcançar finalmente essa paz de Cristo. Como eu disse, apesar de termos os sofrimentos desnecessários, os sofrimentos vazios criados por nós mesmos, também temos aquele sofrimento necessário. O sofrimento que será obrigatório por nós passar e enfrentar eles. Mas quando a vida nos apresenta esse sofrimento, quando a vida nos traz esse sofrimento, nós temos uma escolha que talvez seja a escolha mais importante que a gente pode tomar, que é de como a gente vai lidar com esse sofrimento, como a gente vai agir perante ele. A gente pode pensar que, porque a gente tem que pensar que o sofrimento por si só não causa elevação. A gente apenas sofrer não vai mudar em absolutamente nada. Por isso que a gente não deve buscar o sofrimento. Como eu coloquei ali, não significa gostar de sofrer, mas sim saber sofrer. Como é o título, buscarmos o bem sofrer e não o mal sofrer. Porque isso que é o importante, a maneira como a gente vai lidar com o sofrimento, que é o que vai causar a nossa elevação, ou o que pode nos afundar ainda mais no mesmo sofrimento, ou agora até em outros sofrimentos também, que a gente pode criar para a gente. E, como eu disse, o sofrimento vazio que não tem efeito, a gente tem que se perguntar como a gente pode enfrentar esse sofrimento, então, da maneira certa, para que a gente consiga a nossa elevação. E, basicamente, a gente tem que enfrentar esse desafio com a mente aberta, digamos assim. A gente tem que se concentrar em absorver desse sofrimento o que ele tem a nos oferecer. Pois, como eu disse, nenhum sofrimento é vazio, então ele sempre nos tem alguma coisa que a gente precisa aprender com ele. Alguma coisa que a gente precisa absorver, alguma coisa que a gente precisa transformar muitas vezes em nós mesmos para se tornar alguém melhor, para buscar a evolução da nossa parte espiritual. E por isso que a gente muitas vezes busca o estudo do sofrimento para que a gente consiga entender como lidar com eles. Porque, como eu disse, como a gente não gosta de sofrer, a gente não deve gostar de sofrer, o sofrimento ele vai causar dor, é inevitável, a dor vai ser inevitável nos momentos de sofrimento. Mas é uma dor momentânea, uma dor e lágrimas por alguns momentos, que podem vir a nos causar anos, séculos, existências de felicidade e plenitude, porque a gente vai poder ter conseguido superar aquele problema que a gente ainda tinha conosco. E daí fica a pergunta, será que é melhor essas lágrimas momentâneas, como eu disse, ou a felicidade momentânea? Felicidade momentânea que a gente muitas vezes busca quando a gente se vê de frente com o sofrimento, que é aquela felicidade que seria uma fuga para os nossos problemas, como um ato de revolta contra os nossos sofrimentos. E um ato de revolta e rebeldia com os nossos sofrimentos só vai causar, como eu disse, mais sofrimento. Porque, sendo as leis de Deus justas, todo sofrimento que a gente passa é porque a gente tem que passar. Então, se a gente resolver ignorar ele agora e buscar a felicidade momentânea, a gente vai ter que enfrentar ele mais para frente de qualquer maneira. E o que seria essa felicidade momentânea? Seria as escapatórias que o mundo nos oferece. Muitas vezes podemos cair em vícios procurando essa felicidade momentânea, que é uma felicidade que causa aquele prazer na hora, realmente. Que causa talvez a maior felicidade que aquela pessoa pode ter naquele momento ali, mas uma felicidade que vai trazer muitos sofrimentos futuramente. E sofrimentos mais do que os que a gente tentou fugir. Afinal, com o vício, por exemplo, como foi dito antes, ele pode vir a desenvolver uma doença. E essa doença pode vir a encurtar o nosso período que a gente vai passar aqui na Terra.
encurtar as nossas experiências, encurtar as nossas chances de melhora, encurtar o tempo que a gente vai ter com as pessoas que a gente ama. Será que a gente já pensou nisso? Com o tempo que a gente vai desperdiçar buscando esses vícios, o tempo que a gente vai perder com as pessoas que nós amamos? Tantos momentos de felicidade que poderiam ser aproveitados, mas que foram desperdiçados, digamos assim, por a gente estar buscando essa paz, essa felicidade momentânea. Será que vale a pena, então, a gente ter essa felicidade de alguns momentos, alguns instantes, muitas vezes, para no fim a gente acabar perdendo tudo e perdendo mais do que a gente sofreria se a gente soubesse enfrentar esses sofrimentos, se a gente enfrentasse eles com coragem, principalmente, pois é isso que a gente precisa para enfrentar os nossos problemas, as nossas aflições. A gente precisa ter coragem para olhar eles com os olhos para o futuro, e não com os olhos no momento, pois, como eu disse, no momento vai ser dor mesmo. A gente vai acabar sofrendo momentaneamente. Mas se a gente conseguir abrir os olhos e conseguir tirar essa venda da dor, a gente vai ver quantos benefícios esse sofrimento vai nos trazer para o futuro, quanta melhora ele vai nos causar, quanta felicidade esse sofrimento vai causar para nós. Afinal, o nosso esforço sempre será recompensado. Pois da mesma maneira que quando a gente causa o mal, a gente vai ter que recuperar esse mal que a gente causou, quando a gente aprender a enfrentar os nossos sofrimentos, ele vai ser devolvido para nós na mesma magnitude como forma de felicidade. Todo o nosso esforço será recompensado se a gente buscar essa paz de Cristo e buscar entender nossos sofrimentos e buscar enfrentá-lo ao invés de tratá-lo com revolta e rebeldia. Como estava ali no outro slide, seriam todos, então, os bem-aventurados, os aflitos, como tem na passagem. Muitas vezes a gente pensa, quando a gente escuta que serão bem-aventurados os aflitos, que a gente precisa sofrer, que a gente precisa daquele mal, digamos assim. Mas só serão bem-aventurados aqueles que souberem sofrer, aqueles que procurarem o bem sofrer e não o mal sofrer. Porque aqueles que se revoltarem não serão os bem-aventurados. Esses só terão mais aflições e um dia podem vir a se tornar os bem-aventurados, porque todos iremos, mas muitas vezes a gente está há tempos, há séculos, há existências, nos preparando para aquele sofrimento que a gente vai vir a passar. E se a gente jogar fora essa oportunidade, a gente terá que se preparar de novo. Muitas vezes um esforço que a gente teve será jogado fora em busca apenas da paz do mundo, a paz de alguns instantes, a felicidade por alguns instantes, uma felicidade ilusória, por assim dizer. E sabendo disso, então, a gente tem que se preocupar em praticar esse bem sofrer. Porque, afinal, é fácil a gente estar num momento tranquilo, eu estar apresentando aqui na frente, estar falando tudo isso, mas o verdadeiro desafio vai ser quando a gente se encontrar realmente de frente com esses desafios que a vida vai nos impor. Quando a gente estiver passando por essa dor, por essas aflições, será que a gente vai conseguir olhar com esses olhos todo o nosso problema? Será que a gente vai conseguir tirar a venda da dor e ver eles com os olhos no futuro? Então, a gente tem que ter em mente, principalmente, que ninguém irá carregar um fardo maior do que consegue carregar. Nenhum sofrimento é dado a quem não consegue suportá-lo. Então, se a gente está tendo que passar por algum momento difícil, se a gente está passando por alguma aflição, precisamos saber perceber que essa aflição não foi nos dada porque a gente consegue aguentar e a gente consegue aprender com ela. A gente consegue superar ela para evoluir cada vez mais. E Paulo, em uma de suas cartas aos Coríntios, ele descreve para nós basicamente duas tristezas que a gente pode vir a ter.
Paulo, que é um ótimo exemplo do sofrimento, afinal, ele passou por muitas dificuldades no seu período que passou aqui pela Terra, muitas aflições e perseguições também. Ele nos descreve basicamente essas duas tristezas. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Ele diz, em suas palavras, que a tristeza segundo Deus é aquela que opera o arrependimento que nos traz a salvação. Enquanto a tristeza segundo o mundo opera a morte. E a gente pode se perguntar, mas o que ele quis dizer, basicamente, com essas duas tristezas? E, basicamente, a tristeza que é segundo Deus é aquela tristeza que a gente busca as nossas forças e busca sair dela com o pensamento em Deus. A gente busca as forças em Cristo, por exemplo. Pois assim a gente consegue nos manter tranquilos, serenos. E porque assim a gente também, quando a gente consegue alcançar a tristeza em Deus, significa que a gente também alcançou a paz no Cristo. Pois essa tristeza ela vai se manter, digamos assim, com tranquilidade. A gente não vai entrar em desespero, por exemplo, quando a gente busca a tristeza em Deus. Porque nele a gente vai conseguir buscar as forças que a gente precisa para conseguir enfrentar. Muitas vezes a gente pode até mesmo duvidar dessa paz de Cristo e duvidar que tem como enfrentar a tristeza segundo Deus, mas quando a gente duvida, basta a gente olhar para as pessoas que conseguiram alcançar essa paz e conseguiram ter essa tristeza segundo Cristo. Muitos no nosso meio espírita, por exemplo, como Chico Xavier ou Bezerra de Menezes, que em meio às dificuldades, em meio às aflições, não buscaram nenhum apoio terreno, mas sim buscaram apoio em Deus. Buscaram se elevar a Ele e buscaram o aprendizado com aquele sofrimento. Podemos perceber que mesmo durante os sofrimentos, às vezes poderia até ser imperceptível quando passavam por essas situações, pois estavam sempre plenos, sempre esperançosos e de cabeça erguida. Mas, afinal, então, o que Pedro quis dizer com a tristeza segundo o mundo, a tristeza que opera a morte? A morte, ele quis dizer no sentido espiritual. Afinal, no princípio de tudo, a gente entende vida como movimento, como renovação, como transformação, nunca estagnados. E quando a gente busca ou vai de frente com a tristeza segundo o mundo, é isso que ela vai nos causar. Ela vai nos causar estagnação. Ela não vai permitir com que a gente evolua, com que a gente se melhore. É uma tristeza que nos prende ainda mais no emaranhado do sofrimento. Uma tristeza que não nos causa bem, não nos causa bem nenhum, apenas nos afunda ainda mais no nosso problema. Então, a gente deve sempre buscar a tristeza em Deus, para que isso não ocorra com a gente, que a gente consiga enfrentar nossos sofrimentos da melhor forma, que a gente consiga praticar o bem sofrer e não o mal sofrer. A gente consiga, em meio ao sofrimento, ter a ciência de que a gente pode enfrentá-lo e buscar, quando a gente sentir que nossas forças estão se esvaindo, a gente buscar a nossa força que a gente precisa, buscar o nosso abrigo, digamos assim, em Deus, e não nas coisas mundanas, não buscar a nossa felicidade nas coisas do mundo, não buscar em vícios, por exemplo, não buscar, enfim, em qualquer bem que a gente possa imaginar, que a gente possa ter aqui na Terra, que irá nos causar felicidade. Essa será só uma felicidade ilusória, que não irá nos trazer nada de bom, digamos assim, para a nossa evolução. Como disse, uma felicidade ilusória. E uma vez que a gente aprende o bem sofrer, uma vez que a gente consegue colocar em prática a paz em Cristo, consegue enfrentar a tristeza segundo Deus,
a gente não só vai estar ajudando a nós mesmos, também estaremos muito e muito, mas a gente pode servir também como exemplo para outras pessoas. Pessoas que não tiveram oportunidade, como nós, de conhecer o bem e o mal sofrer. Pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de entender o sofrimento e de vê-lo da forma que a gente consegue ver. E essas pessoas podem enxergar em nós um caminho diferente, um caminho que elas não conheciam, que elas não tinham esse conhecimento para buscar essa paz em Cristo, não tinham conhecimento para buscar a tristeza em Deus e enfrentar os sofrimentos da melhor forma. Então, quando a gente busca aprender com os nossos erros e nos melhorar cada vez mais, a gente, além de estar nos elevando, poderemos estar elevando tantas outras pessoas também. Enquanto, quando a gente busca as felicidades mundanas, quando a gente não quer aprender, não quer dar o braço a torcer, digamos assim, e aprender com o que a gente está passando, e prefere só virar a cara, só ignorar, a gente só se afunda mais em sofrimento e mais ainda em tristezas desnecessárias que a gente poderia ter evitado, por exemplo. Poderia ter aprendido com as que não são evitáveis. E inspirado tantas outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Então, quando a gente sair daqui e enfrentar nosso sofrimento, quando a gente tiver que enfrentar essas dores, quando a gente tiver que experimentar dessas aflições que a vida irá nos impor, vamos pensar nisso. Vamos tentar tirar o véu da dor, como eu disse, e enxergar esse sofrimento no futuro. Enxergar como que ele vai nos fazer bem no futuro. Como que a gente, aprendendo com ele, a gente vai se tornar alguém melhor. Para assim a gente praticar o bem sofrer e a gente conseguir, mesmo em momentos de sofrimento, estar com Deus e estar iluminando muitas vezes a vida de tantas outras pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado pela atenção, espero que tenhamos todos uma boa noite e todo mundo tenha um bom resto de semana. Muito obrigado.